Dias de Noé. Olha aí. Quem aqui passou pela área Kids da igreja? Ai, que legal, né? Quem aqui tem filhos que hoje participa da área Kids da igreja? Amém. Em algum momento seu filho já, você ou seu filho já participou, já teve ali a historinha de Noé, da arca de Noé, né? E até hoje, durante a semana, eu acredito, quem tem filho pequeno, como nós lá em casa, quem estava com saudade da Júlia e do Gui, gente? Oh, aleluia, bênção. Eu não vou pedir para o Gui dar saudação, porque senão ele vai falar em inglês aqui, que tá confuso ainda, né, Gui? Sorry, né, Gui? Amém. Quem tem criança pequena, voltando, né? Talvez até hoje, como lá em casa, você deve fazer, coloca lá um desenho, uma musiquinha. Como é que chama, amor, do canal lá? Minha Vida é uma Viagem, esse é o nome do canal? Coloca lá a musiquinha de Noé e os bichinhos da arca de Noé. E o Noézinho bem fofinho, bem bonitinho, os bichinhos bem bonitinhos, né? Minha época era a época do mimeógrafo. Quando tinha mimeógrafo, as crianças voltavam para casa tudo dopada de álcool. Né? Ou a professora colocava o flanelógrafo, que colava na flanela os bichinhos, né? E contava a história da arca de Noé. E a gente talvez gravou na nossa mente um dia ensolarado, uma musiquinha, mas provavelmente o dia do dilúvio foi algo parecido com isso, né? Algo tenebroso. Sexta-feira nós tínhamos reunião aqui, saí de casa, peguei o carro, tá tranquilo, no meio do caminho, de repente eu vi uma luz verde no céu, daqui a pouco outra luz verde no céu. Pensei, é isso, os aliens vieram buscar a gente, a Terra é plana mesmo, meu Deus, fui enganado. Não, era era o Miltinho, o Milton Nascimento, né? Pegou? O Milton chegou em Santo André, cara, uma tempestade do nada, né? Caiu uma tempestade, os transformadores tudo explodindo, a cidade ficando escura, né? Meu Deus do céu. Cheguei aqui na igreja, lembrei daquele louvor antigo, né? Essa casa tem goteira. Brincadeiras para descontrair, né? Meu Deus, a chuva, uma tempestade, né? Não dava para enxergar, porque o para-brisa não vencia, né? E eu acredito que o dia do dilúvio foi algo tenebroso como esse, né? Nós vamos falar sobre essa temática, guarda essa temática aí, nós já vamos falar sobre isso. Colocando como introdução, irmãos, em meados de 2020, nós tivemos um evento global, um evento em nível mundial, né? Que foi a pandemia do Covid-19. Com certeza você estava lá, porque se você não estivesse lá, você estaria no Viva Kids. Mas você estava lá, você viveu isso. Foi um evento antes, talvez não tão cedo, ou nunca visto antes, né? Algo mundial, um abalo mundial. E ali marcou um tempo para nós. Nós, os que cremos, aquele evento marca para nós, é um marco na história e também espiritual, também para a igreja. Ali se inicia um período semelhante aos dias de Noé. A gente vai fazer essa paralela aqui. Algo que marca o início do fim. Ali na pandemia, tudo que era abalável foi abalado. As relações humanas, as relações de família, as finanças, a política, a saúde, a segurança. O que podia ser abalável foi abalado. E ali a gente aprendeu algumas lições na igreja
que vem do pós-pandemia, ali aprendeu algumas lições. Nem tudo que dá resultado dá fruto, e nem tudo que funciona é reino. Nós poderíamos estar com a igreja aberta, promovendo seus cultos dominicais e suas atividades semanais, mas não necessariamente construindo e participando de um reino eterno. Como pastor, o que eu vi da pandemia, se a Globo me chamasse para fazer o quadro O que eu vi da vida, o que eu vi da pandemia, irmãos cristãos sendo abalados, abalados em sua saúde emocional, com ansiedade, pânico, abalados em sua fé com medo de morrer, irmãos abalados em sua fé, na saúde e no fundamento de ser igreja, não de estar na igreja, não de frequentar o templo, mas de ser o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Olha só o que diz, antes da gente ler, deixa aí o dedo no Mateus 24, olha o que diz Hebreus capítulo 12, se o nosso irmão puder colocar na tela, de repente facilita para você. Mas Hebreus capítulo 12, verso 26 diz isso: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Foi o que se viu daquela época, e eu inspirei o coração, o espírito, para a gente meditar algo sobre isso hoje, essa manhã. Vamos lá para Mateus capítulo 24 então. Verso 37, vai dizer assim, ou do 36, um pouquinho antes: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Pausa, que dia e hora é esta? O dia da vinda, a segunda vinda em glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como o pastor Carana acabou de ministrar aqui na Santa Ceia. Esse dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem: 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega... até aqui, a gente vai entrar em outra parábola. Até aqui, pausa. No 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aleluia, aleluia. Nós aguardamos por esse dia. A vida cristã é estar preparado para esse dia do face a face. Amém? Essa é a vida cristã. Queridos,
Se você é crente há algum tempo, alguns anos, tem alguns versículos que ficam memorizados, gravados em nossa mente, não é assim? Você lembra o que está escrito em Salmo 37? Precisamente no verso 5? Quem lembra? Levanta a mão. Mas você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Porque lá está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele... Você não sabe, Ricardo? Então fala aí, pô. Então agora eu vou falar só você. Entrega o teu... A gente é tentado aqui, né? Fazer as piadas de pastor. Tá vendo como você sabe? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O verso 4, que vem antes do 5, no Salmo 37, então, é maravilhoso. Deleita-te, agrada do Senhor teu Deus, e Ele... Vai, vocês conseguem, vai, Ricardo, só você, vai, Ricardo. Então, vai, você é o pastor, vai. E ele, eu estou muito cansado, mano. Vai dormir lá embaixo, pega o sofá lá, eu deixo. Vai lá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E antes, deleita-te, agrada do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu... Está vendo como você sabe? Você é um bom crente, você sabe esse versículo de cor, né? Por que eu estou pensando esse versículo da Bíblia para o que a gente quer falar sobre os dias de Noé? Porque os dias de Noé, a palavra em Mateus 24, os discípulos vão dizer Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos, e os discípulos vão dizer: Jesus, como nós saberemos que esse dia está chegando? Como nós saberemos que está vindo esse dia, que está chegando o momento da sua volta, esse dia glorioso? E Jesus começa então a explicar para eles acerca dos fins dos tempos, no capítulo 24 e 25. São talvez as últimas palavras, as últimas parábolas, ensinamentos de Jesus antes da crucificação, morte, ressurreição e ascensão. Ele está ensinando, dizendo que, olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas fiquem atentos, porque no final dos tempos, nos últimos dias, será como nos dias de Noé. E ele vai dizer que, olha, haverá muita distração. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, estavam distraídos. Assim como Noé naqueles dias entrou na arca e ninguém percebeu. Assim será a vinda do Filho do Homem, parecido com esse cenário. Ele continua a explicar, dizendo que esses dias também será marcado pela presença na terra muito forte de um falso evangelho, de falsos mestres, pregando um falso evangelho. E qual é a marca do falso evangelho? Tá fácil, pastor, porque é alguém que vai falar do diabo, que vai falar que tem que adorar o Satanás. É isso. Deus que me livre, adorar o Satanás. Não. Quando você pega uma nota de dólar, está mais familiarizado? Você ficar mais ambientado. Quando você pega uma nota de dólar falsa e uma verdadeira, só um especialista sabe a diferença. Uma nota de R$50, embora faz tempo que você não pegue uma, que é tudo digital hoje, faz tempo que eu não pego de cédula, né? De R$100, uma falsa e uma verdadeira, um especialista vai dizer qual que é a falsa e qual que é a verdadeira, porque são muito parecidas. Quando você vai lá no Brás e compra, um Nike, um Nike, é muito parecido, é uma réplica, não é isso? Eu lembro de um amigo, e ele trabalhava comigo, e a esposa queria abrir uma confecção, e uma marca de roupas e acessórios e femininos. Aí, Júlia, pega a dica.
E ela tinha uma bolsa lá, não vou lembrar se as marcas de bolsa chique, como é que chama, mulherada? Você tá fodendo, hein? E eles foram para a China. E foi até um fornecedor dizendo: olha, eu queria uma dessa daqui, você fabrica? Deixa comigo. Voltaram, e em um mês chegou para eles em casa uma réplica idêntica, né? O falso do verdadeiro é muito parecido. Qual é a marca do falso evangelho? Foco no secundário. Anota para você gravar. Quando o foco está no que é periférico, esse é o falso evangelho. E quando nossa vida está focada, pautada naquilo que é secundário, periférico, provavelmente nós estamos em sérios perigos. Amém? Amém? A palavra em Efésios capítulo 1 nos garante que do alto céus, nas regiões celestiais, somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Amém? Quem pode se alegrar com essa palavra? Amém? Essa palavra é para mim e é para você. Todo tipo de bênção, todo tipo de socorro, agrada o Senhor teu Deus. Descansa no Senhor teu Deus, e o desejo do teu coração está lá com Ele, amém? Mas perante ao Evangelho, isto é secundário, periférico, não seja importante o que comer, o que vestir, pagar as contas, pagar os boletos, a saúde, a família, o casamento. Isso é muito importante, mas não é a mensagem central do Evangelho. E qual é a mensagem central do Evangelho? Cristo Jesus ressuscitado para a salvação dos homens. Amém? Essa é a mensagem central do Evangelho. O falso está colocando foco naquilo que é periférico, secundário. E aí, queridos, é muito parecido, é muito perto, é muito próximo. E a palavra vai advertir que até Satanás, ele tem o poder de se parecer, se apresentar como um anjo de luz. Se os nossos olhos não estiverem no Senhor, seremos presas fáceis para o engano. E o engano é a distração, estaremos distraídos, perdendo o que é central e mais importante da nossa vida, o face a face com o Senhor. Amém? Amém? Então, por isso, para nós, nosso entendimento, o culto não é um lugar de exposição das necessidades e das demandas humanas. O culto, ele é central ao Senhor, aquele que é digno de ser cultuado. Embora na sua presença, embora em meio à sua presença, em meio à adoração, quando nós começamos a adorar ao Senhor, a expressar as canções, os poemas, as poesias, as orações, subir o incenso diante do Senhor, e a palavra garante, ela é categórica, dizendo que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Ele se faz presente, Ele corresponde onde Ele é adorado, amém? Ele se manifesta. Como que Ele se manifesta, pastor? Em alguns como um toque de amor, em alguns a manifestação da presença de Deus vem em forma de lágrimas, como num êxtase de alegria, de alguém que está sendo perdoado, de alguém que está sendo remido. Não é assim, igreja? Não é assim? É assim. Embora nesse lugar o Senhor também nos abençoa, também cuida de nós, mas Ele é o foco, Ele é o adorado, Ele é o centro, amém? Quando nós estamos aqui, as lágrimas vêm aos olhos, não é pela nossa dor, pela nossa demanda. A igreja de Jesus, ela chora pelos olhos de Jesus, amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Mesmo. Não tinha uma caixinha de lenço aqui agora? Ah, tá ali. Vai chorar, Gui?
Obrigado. Esse aqui são suas necessidades, suas demandas, seus desejos, seus sonhos, suas vontades. Amém? Esse daqui é Deus. Amém? Ó, é bem grandão, né? O outro é pequenininho, o outro é grandão. Amém? Mas vamos dizer que na sua vida cristã, na sua vida religiosa, você faça assim: lá estão as minhas necessidades e os meus desejos, eu preciso daquilo, e eu coloco Deus entre mim e os meus desejos, as minhas necessidades, porque Deus é o meio pelo qual eu chegarei a atender as minhas demandas e as minhas necessidades. Embora aqui nas necessidades, nos desejos, nos sonhos, estejam coisas muito nobres, como por exemplo, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, operar nos dons do Espírito Santo, servir a obra de Deus. Mas quando eu coloco Deus no meio e faço de Deus o caminho pelo qual, o modo, o meio pelo qual alcançarei tudo aquilo, isso tem um nome, isso se chama ídolo, isso se chama Deus falso. Amém? Deus falso não é Baal, Deus falso não é Satanás, Deus falso, o falso evangelho não é adorar o diabo, o falso evangelho é adorar um falso Deus, um ídolo, e esse ídolo nada mais é do que o meu próprio espelho, ele é a expectativa de mim mesmo para o que eu quero. Entendeu? Quando nós invertemos, essa é a vida cristã. Senhor, eu dependo das tuas bênçãos, porque eu quero viver para ti. Quando Ele é o fim de todas as coisas, Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do poder do teu Espírito Santo, para ti, porque todo dom, toda dádiva, porque todo presente de Deus, na Bíblia, no verdadeiro Evangelho, tem um só fim e um só propósito: apontar e revelar o Pai. Senhor, enche-me do teu Espírito. Pai, coloca recursos em minhas mãos, para que eu possa servir a tua obra. Pai, coloca, Senhor, recursos, dá-me livramento, dá-me saúde, para que eu possa servir, para que eu possa buscar a ti, para que eu possa viver por ti. Amém? Quem está comigo diz amém. Esse é o verdadeiro Evangelho. E nos dias de Noé, os dias do fim, serão marcados fortemente pela presença de um falso evangelho. A igreja da pandemia, ela marca um tempo profético, como eu falei. Ela marca um tempo profético, porque o que é profético, o que é profecia? Não é um ambiente onde todos começam a adivinhar o futuro. O profético, a profecia é uma só, é revelar o eterno, amém? Eterno, aquilo que é eterno, amém? A irmã, o homem lá, o pastor, entregou uma profecia para mim, falando que eu vou mudar de casa. O Senhor fala conosco, o Senhor usa os dons para nos alinhar, mas tudo isso precisa estar aprumado com o eterno, amém? É isso, a igreja desses dias, assim como nos dias de Noé, deram start ao fim. Os dias de Noé são os dias que antecedem o dilúvio. Foram os dias que prepararam e antecederam o fim.
Os dias dos fins dos tempos, os dias que nós estamos vivendo agora, não é o tempo da vinda do Senhor talvez, mas com certeza já é o tempo que está preparando o fim. Porque são marcas eminentes, fortes, né? Gênesis capítulo 6 conta essa história, né? A palavra vai dizer que essa última geração, que esse último tempo era marcado, como nos dias de Noé, por uma forte apostasia, né? O que é apostasia? Não é abandonar a fé, é divorciar da fé, é um divórcio, é alguém que abandona por completo, né? É ir contra a Deus. E o Salmo 37 deixa claro isso. Salmo 37, por que eu pensei o Salmo 37 para ilustrar aqui o sermão? Porque se você ler o Salmo 37 inteiro, anota, coloca como lição de casa, você lê na sua casa, não leia agora não, presta atenção aqui, o Salmo 37 vai dizer que os ímpios estão prosperando. Os ímpios, os que fazem mal, os que desejam mal às pessoas, estão ficando cada vez mais fortes. Mas você, justo, não se indignes com a prosperidade dos ímpios. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele vai guardar o teu coração. Agrada do Senhor teu Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas o ímpio está afiando o seu arco e as suas flechas para destruir o justo. O mais forte, o mais poderoso está se irando para pisar no pequeno. Mas você, pequeno, não se assuste, confia no Senhor. É um tempo onde o divórcio, a ira contra Deus. O que é apostasia? Em 2 Tessalonicenses vai dizer: não se engane. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não se engane, advertindo sobre o fim. Não se engane, antes do fim virá a apostasia. Homens começarão a se voltar contra Deus e tudo que se chama Deus. As pessoas que nunca gostaram de ir na igreja sempre existiram. As pessoas que eram de outras religiões sempre existiram, de tempos em tempos. Mas qual é a diferença de 1800, do século 5, do século 10? Qual é a diferença para os últimos dias? Além de não gostarem de Deus, essas pessoas, a geração começará a se voltar contra Deus, a fazer guerra contra Deus. Mas vocês, pequenos justos, não se indignem, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor. Amém? Amém? Há um chamado para a nossa vida, há um chamado nos dias que nós vivemos, atuais. Há um chamado para nós nos voltarmos para o Senhor. Tem uma passagem só, uma passagem só, que Jesus questiona seus discípulos com um porquê. Geralmente são os discípulos perguntando: por que, Senhor? Por que ele nasceu cego? É pecado? É culpa de alguém? Por que essa mulher? Por que aquele fariseu? Por que você escreveu o que escreveu na areia? Por quê? Mas eu tenho uma passagem de Jesus perguntando por que para os discípulos, quando os discípulos chamam ele de Senhor. Por que me chamam de Senhor? Se quando eu digo para fazer, vocês não fazem.
Se quando digo para falar, vocês não falam, por que me chamar de Senhor, Senhor? Há um doce convite do Espírito Santo essa manhã aqui. Por que nós choramos na presença de Deus? Por que nós cantamos louvores ao Senhor? Por que nós estamos sentados ouvindo um sermão de um pastor? Por quê? Para que os seus desejos sejam atendidos, para que o Senhor te dê poder. O ser humano adora poder, o ser humano é tentado pelo poder. Para que você quer poder do Espírito Santo? Por que vocês querem uma família restaurada? Por que você quer que Deus acabe com sua depressão? Por que é que você quer que quando você vai dormir à noite, ou for dormir à noite, você tenha paz e não insônia, você tenha paz e não pesadelos, e não uma noite perturbada? Por que é que você quer dormir bem? Por que é que você quer um pouco mais de dinheiro? Por que me chamam de Senhor? Há um doce convite do Espírito Santo essa manhã. Nós amamos a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, mas por que é que nós queremos a manifestação sobrenatural do Espírito Santo? Há um doce convite do Espírito Santo sobre nós, porque nesses dias de Noé, como o Senhor está dizendo, nos últimos dias, são duas esferas. O mundo estará assim, distraídos, indo contra Deus, se apostatando, se afastando, se divorciando, mas haverá um povo remanescente, haverá uma outra esfera chamada Igreja de Cristo Jesus. E nessa igreja, nos últimos dias, sabe o que vai acontecer? Lá em Apocalipse capítulo 3, descreve o que vai acontecer. Vai acontecer que a igreja de Cristo será cada vez mais rica, porque ela vai receber do Senhor nos últimos dias ouro refinado. Sabe o que significa ouro refinado? Divindade, eternidade. A marca da igreja dos últimos dias será um povo cada vez mais olhando para o eterno. Enquanto que haverá um povo, como Salmos 37, olhando cada vez mais para a abundância, para o dinheiro, para a prosperidade, para o se dar bem, para o fazer e acontecer, por um nome grande, relevante, cheio de seguidores. Haverá um povo olhando para a eternidade. Tenho, porém, tudo como perda, como esterco, porque encontrei o eterno. Será uma igreja cada vez mais pura, mais santa, porque garante que nos últimos dias o Senhor vestirá ela de vestes brancas, de justificação. Será uma igreja mais edificada, porque essa última igreja é uma igreja que tem os olhos abertos, porque recebeu do Senhor colírio para curar a sua cegueira. A igreja dos últimos dias, ela aponta para Maria, é aquela que carrega Jesus dentro de si para trazer para a terra, né? É aquela que prepara o caminho, ainda que com dores de parto. Essa é a igreja dos últimos dias, sabe? E olhar para Maria fala de nós, porque assim como Maria dizia: como? Eu não tenho condições de engravidar de um menino, porque sou virgem, eu não tenho condições. A igreja dos últimos dias é como essa Maria, que embora olhe para si e não veja
condições, porque olha por perspectiva humana, as capacidades, as experiências próprias, mas ela vai sendo transformada, ela vai recebendo ouro, vestes brancas, colírio, porque não se trata do que você faz, mas do que Jesus já fez. A religião processa a vida segundo o que eu faço, mas o cristianismo processa a vida segundo o que Cristo já fez. A igreja dos últimos dias, ela é santa, porque ela tirou as misturas, ela é exclusa, ela é separada das misturas do falso evangelho. E toda lágrima, e toda oração, e toda devoção dela é para o Senhor. Sabe qual é a promessa para essa última igreja? Sentar na mesa do rei. Sabe qual é o problema, Igreja Viva? Que Brasil hoje, eu creio, sempre falo isso, vou continuar falando, eu creio que estamos caminhando para um avivamento, um avivar da igreja. Mas hoje o Brasil vive uma crise de distração e de apostasia. O problema hoje é que vivemos afastados do que chamamos de missão. Você quer um exercício saudável para aplicar essa palavra ao longo dessa semana? Gaste o seu tempo na internet, ao invés de ouvir e ver algumas baboseiras, gaste o seu tempo com alguns podcasts de missionários, alguns sites que falam sobre a igreja perseguida. Talvez hoje na igreja brasileira, na igreja viva aqui em Santo André, nós falamos, meu Deus, mas esse está muito longe, está muito distante, o apocalipse, a tribulação, as dores de parto, está muito longe. Mas converse com um missionário do Nepal, converse com um pastor na Coreia do Norte ou na China, ele vai dizer, se prepare, eu acho que Jesus vai voltar amanhã. Recentemente, na Coreia, você deve ter ouvido essa história, não sei, circulou bastante a internet, uma família de missionários que foram presos e condenados à morte. Abriu-se uma vala no chão, colocou-se o casal e seus 2 filhos pequenos lá dentro. E os soldados em volta dizendo, você tem uma última oportunidade, negue, pare de pregar esse Cristo, pare de pregar esse evangelho, porque aqui é proibido, e vocês serão soltos. E o missionário disse, não pararemos de pregar. Então foi dada a ordem para enterrar a família viva, e começaram a jogar as pás de terra, e as crianças começaram a chorar, mamãe, mamãe, e a mãe acalmando as crianças, filhos, fiquem tranquilos, ainda hoje estaremos com o Senhor. O som das crianças foram os primeiros a serem abafados, porque são menores, foram os primeiros a serem enterrados, e aquele casal cantando louvores ao Senhor, foram enterrados vivos. Eu não falo isso, não trago isso para promover um emocionalismo na nossa vida. Você não precisa de mais uma emoção, você precisa despertar diante de Deus, dizendo que há algo poderoso que você carrega, aí dentro de você. Quem mataria alguém inofensivo? Por que é que um país se preocupa em matar esse tipo de gente? Porque não era um casal com crianças inofensivos, eles são uma ameaça.
Fecha seus olhos, olha para dentro de você. O que você carrega, querido, não é um ursinho carinhoso, mas é o leão da tribo de Judá. É o Cristo vivo, encarnado, que desceu. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pastor, é isso. Eu não quero ser a igreja distraída, eu não quero ser a igreja sonolenta, eu não quero ser a igreja morna como Laodiceia, mas eu quero ser como alguém refinado pelo ouro, alguém vestido de branco. Eu quero ser esse preparado, eu quero ser esse de verdade. Como que eu faço isso? Há um doce convite do Espírito Santo essa manhã. Volte aos seus primeiros dias. Volte quando você andava de mãos dadas com o Senhor. Volte, quem não se tornar como um pequenino, como uma criança. Volte, largue o que é falso, abandone o que é misturado, abandone, volte à paixão dos primeiros dias, volte para as águas profundas. Não fique na margem, não fique a ermo, fique dentro das águas profundas do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, o perseguidor dos cristãos, tem um encontro com Cristo Jesus, quando ele se levanta do chão, a primeira coisa que ele vai perguntar é: quando é que vai me abençoar? Quando é que você vai fazer o meu milagre? A primeira coisa que Saulo ou Paulo vai dizer: quem é esse? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Eu estou interessado nele, eu estou olhando para ele, eu estou preocupado nele, eu estou focado nele. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Às vezes nós dizemos: quem quer se reconciliar com o Senhor? Como alguém que está fora da igreja, alguém que parou de frequentar o culto dominical, o templo, o prédio da igreja. Mas talvez sejam algumas dracmas perdidas hoje aqui, dentro da casa, mas distantes do Senhor. Distantes do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Pastor, o que eu posso fazer? Como eu posso orar? Comece a pedir ao Senhor por ouro refinado. Comece a pedir ao Senhor pelo colírio que cura os seus olhos. Comece a pedir ao Senhor por vestes brancas. Comece a orar ao Senhor pedindo que Ele faça isso na sua vida. Que Ele marque sua vida nesses dias. Que Ele marque sua vida nesses dias. Que Ele marque sua vida nesses dias. Comece a clamar por isso. Ore por isso. Eu te incentivo a orar por isso. Talvez os nossos dias marquem o início do fim, e talvez os nossos filhos verão a segunda vinda em glória com os próprios olhos. Não sei quanto tempo ainda vai, mas se o Senhor voltar e os meus cabelinhos estiverem brancos, ou já se forem a minha barba branca, que Ele me encontre no mesmo lugar, aguardando por Ele, clamando por Ele, esperando por Ele. Amém?